Oi, pessoal! Esse é o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos. Este episódio é uma produção dos estudantes da turma de Psicologia Social 1 da Unialfa, primeiro semestre de 2025. Somos da Unidade Bueno, turma de terça-feira de manhã, e este episódio foi desenvolvido como parte das atividades da disciplina Psicologia Social 1, sob a orientação da professora responsável, professora mestre Lídia Brelas. O nosso grupo é formado por Ana Maria Nunes, Gisela Zimmermann Ribeiro, Sara Gomes Tiochoa e Vander Rabelo. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a violência doméstica, ressaltando dados, exemplos e como isso pode afetar na vida das pessoas, relacionando esse fenômeno da contemporaneidade com os conceitos e reflexões da psicologia social. Quando a gente está falando de violência e do comportamento das pessoas diante disso, vale lembrar um caso muito discutido na psicologia social, que é o caso da Kitty Genovese, que aconteceu em 1964. Ela foi atacada e assassinada em Nova York, e o que chamou atenção foi que, segundo alguns relatos da época, dezenas de vizinhos ouviram seus gritos, mas ninguém quis ajudar. Esse acontecimento incentivou vários estudos importantes sobre o que a gente chama de difusão de responsabilidade, que é um fenômeno que, quanto mais pessoas estão presentes numa situação de emergência, menos cada uma se sente responsável por ajudar. Todos acabam esperando que alguém ajude, que alguém haja, mas ninguém nunca faz nada. E isso não acontece só em grandes casos ou reportagens antigas. Na verdade, situações assim estão muito mais próximas do que a gente imagina. Como, por exemplo, eu mesma já presenciei algo que me fez refletir bastante, que é um casal vizinho que costuma ter várias discussões intensas e desrespeitosas um com o outro, com gritos altos e palavras ofensivas. É uma situação tensa e repetitiva, mas ninguém interfere. Os outros vizinhos só comentam sobre o barulho que eles fazem, se incomodam, mas eles raramente se preocupam de fato com o que pode estar acontecendo ali. E é justamente aí que a gente vê esse padrão da difusão de responsabilidade agindo na prática. Não se trata de ficar julgando ou apontando, mas de perceber como muitas vezes a gente se distancia emocionalmente de algo sério, achando que não é com a gente, que outra pessoa deveria fazer alguma coisa. Falar sobre isso pode ajudar a gente a repensar nossas atitudes como sociedade e entender que, diante de possíveis sinais de violência, ficar em silêncio pode ter um custo muito alto. É importante a gente quebrar esse ciclo. Observar também é importante, mas muitas vezes a gente precisa pensar no outro e agir para que não seja muito tarde, e impedir que tragédias maiores possam acontecer na vida das pessoas que podem passar por situações como essa. Pensando nisso que a gente está falando aqui, tem um artigo que eu li que eu queria trazer para discussão, da Ana Luísa Casasanta Garcia, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela aborda uma temática que eu queria trazer aqui para discussão, que eu acho muito interessante, que é a psicologia social no estudo de justificativas e narrativas de homens autores de violência. E, primeiro, a gente precisa compreender a construção do gênero e o seu papel, que é construído historicamente com uma ética e uma moralidade. Sendo a ética entendida pela sua origem grega, como o modo de ser, caráter. E a moral sendo o costume de uma cultura. E mesmo tendo significados diferentes, no artigo de Pedro, de 2014, sobre ética, moral, axiologia e valores, a gente pode afirmar uma relação sobre o construto da ética e o construto da moral, sendo um influenciador e influenciado pelo outro. Diante disso, a gente constata duas etapas, né? Primeiro, que se algo é visto como ético e moralmente aceito, independente da sua intenção, ele está comportando ou apresentando como se é esperado. E segundo, que ninguém nasce com uma ética, mas é apresentada a ela por um outro, sendo atravessado pela cultura e sociedade. A Ana Luísa afirma que as emoções, a vivência e os valores individuais dos sujeitos também se imbricam nessas conexões de valores e normas. Aí, portanto, por Butler 2015, o sujeito não pode narrar a si mesmo. Ao falar de mim, falo de tudo que constrói, e nesse processo não sei o que é meu e o que é da sociedade, que molda. Ou seja, não sabemos o que são interesses particulares e os interesses universais. Pensando nessa premissa, podemos inferir que, na sociedade contemporânea, quando os indivíduos sistematizam a figura do homem, que é associada ao macho, à valentia, virilidade e controle sobre as mulheres, é algo concordado pela individualidade ao ser carregado pela sociedade e pautado pela ética como um modo de ser. E, aproveitando do relato da Ana Luísa, os participantes descreveram que a postura do homem também está ligada ao prover e supervisionar o comportamento da mulher, não percebendo os próprios comportamentos como violentos, mas sim gestos de utilidade pública
ao ensinar o certo e o errado, apelando para emoção, sentimento, sofrimento, para retratar uma legitimidade. Além de ser constante nos relatos dos participantes o esforço laboral, ou seja, por acreditarem que seus esforços foram necessários para comprar casa, alimentação, manter uma sobrevivência da família, eles alegam possuírem poder perante objetos e pessoas que vivem aos seus custos. Sendo assim, esses agressores possuem uma visão de que a mulher é um objeto, que deve obedecer indiscutivelmente, tendo a liberdade de exercer domínio e poder velado como educação e proteção, desvalidando qualquer reclamação das mulheres como ingratidão ao comparar com o esforço incessantemente do homem na visão deles, né? Aí, para poder concluir a minha fala aqui, eu quero trazer uma reflexão sobre como toda essa construção que não só deu origem, como vem fazendo uma manutenção da violência contra uma mulher. Onde a gente tem mulheres que estão nessa situação de sem amparo, sem orientação, sem recurso, que estão sendo culpabilizadas. E também, ao mesmo tempo, agressores e criminosos que não sabem a gravidade da violência, não sabem a gravidade dos atos que eles estão cometendo. Né? A gente tem um senso coletivo invalidante e parcial. Então, é necessário afirmar que a violência contra as mulheres se tornou um problema de segurança e de saúde pública. Então, assim, fazendo uma análise da violência doméstica contra a mulher. O Datafolha de 2023 atribuiu que 1/3 das brasileiras acima de 16 anos já sofreram violência física ou sexual pelo parceiro ao longo da vida. Então, assim, aqui nos dados, 33,4% das mulheres vivenciaram violência física ou sexual, que na coleta dá 21 milhões, 21,5 milhões. Isso é um número muito grande. 32,6 foram vítimas de violência psicológica, que é insultos, humilhação, xingamento, de maneira repetida. 24,5 afirmaram ter sofrido agressão física, como tapa, batida ou chute, e chute também. E 21,1% foram forçadas a manter relação sexual contra sua vontade. Enquanto que, se você pegar o percentual mundial, ou seja, no planeta inteiro, é 6,4% menor que a brasileira. Do mundo é menor que só no Brasil, percentualmente falando. E no ano de 2022 a estimativa era que ocorriam 35 agressões por minuto. Ou seja, o tempo que eu estava falando nessas informações, ocorreram 35 agressões, sabe? Então, vamos fazer uma simulação. Considerando um casal heteroafetivo, né? Ambos vivem juntos e, independente das motivações, um possui a função de trabalhar, enquanto o outro fica em casa fazendo afazeres domésticos. É quase que imediato que vocês tenham pensado na mulher ficando em casa. E aí, se eu acrescento que o motivo dela ficar em casa é por estar desempregada, por dificuldade de encontrar serviço, é bem provável que surjam pensamentos relacionados à escolaridade dela, ou até piores, como aqueles comentários de não deve ter procurado direito, acomodou que ele vai sustentar, e por aí vai. Então, assim, agregando na simulação para tentar confrontar esse pensamento. Vou dizer que essa personagem, semana passada, foi numa clínica odontológica tentar procurar emprego, só que ela não conseguiu, ela não foi contratada. Então, assim, considerando o que a gente tem falado, a temática e tudo mais, e o início dessa simulação, é pouco provável que vocês tenham pensado nessa vaga para dentista ou para assistente. Eu acredito que a maioria tenha pensado que ela tenha se candidatado para limpeza ou até recepcionista, sabe? Então, assim, não precisa se sentir culpado. Não precisa ficar, nossa, estou sendo preconceituoso, será? Não. Esse comportamento entra dentro da percepção social, que basicamente é a forma que interpretamos e categorizamos os estímulos sociais. E esse, por sua vez, os estímulos sociais, né, são mediados por esquemas cognitivos,
que são estruturas mentais usadas para organizar e interpretar informações. De maneira mais simples, esse processo vai tentar entender novas experiências, como no nosso caso, na simulação que estamos fazendo, relacionando ele com o que já sabemos. O que já sabemos e o que a gente sabe, entende-se tudo que a gente viveu, nossas experiências, nossas aprendizagens, nossos modelos mentais, papéis sociais, estereótipos, esquemas sociais, por aí vai. Então, ao relacionar, facilita para o cérebro ter uma resposta rápida em uma situação familiar. E é exatamente por isso que é normal começarmos a dar a forma dessa narrativa, independente de ser certo ou não. Surge esse pré-conceito, que é a pré-formação daquela situação, né? Tanto que, igual eu falei, independente de eu falar, era o homem, era a mulher, já foi criando forma na sua mente, assim, posso até estar errado, mas eu acredito que foi isso, isso, isso. E aí a gente vai tendo essas conclusões. Então, assim, além disso, no comportamento social, a gente encontra algumas heurísticas. O que são heurísticas? São atalhos mentais usados para simplificar ou facilitar a tomada de decisão, que é exatamente isso que eu estava pontuando. Então, assim, indo para uma parte mais técnica, eu vou enunciar 2 tipos principais da heurística para exemplificar, para fortalecer esse assunto que a gente está tratando, né? Tem a heurística da disponibilidade, que é quando a gente quando a gente vai fazer um julgamento, a gente faz um julgamento pautado na frequência ou na chance ou na probabilidade do evento, com base é fácil de lembrar, eu consigo lembrar, tipo, facilidade de recuperação de memória. Então, assim, por exemplo, sempre que a gente fala de violência doméstica, é fácil lembrar de ter visto algum caso na TV, por relato de outros, no celular ou outro meio que seja. Então, assim, eu paro e penso. Eu lembro de ter visto muito na TV, eu lembro de ter escutado muito relato, minha vizinha aconteceu isso, tudo mais. Então é rápido de acreditar quando eu falo que a quantidade de casos é grande. Tipo, não parece estranho quando eu falo que tem 35 agressões por minuto. Sabe? Você fica, nossa, realmente faz sentido ser esse número, se não for maior. Por quê? Porque você consegue lembrar de eventos muito fáceis. Isso é a heurística da disponibilidade. Que é diferente, por exemplo, continua sendo, mas é diferente, por exemplo, se eu falo que por dia 100 pessoas são mortas por ataque de touro. Como você tem uma dificuldade de lembrar dos últimos casos que viu de ataque de touro, essa informação parece um pouco errada ou exagerada. Então, assim, mesmo que eu esteja lidando com dados, a heurística da disponibilidade vai dar esse meu julgamento de acreditar ou não pela disponibilidade da minha memória. E às vezes o que pode acontecer é eu viver numa bolha, que eu não tenho informação daquilo, eu não presencio aquilo, mas para mim faz sentido. Essa é uma heurística da disponibilidade. E também tem a heurística da representatividade, que é quando classificamos algo ou alguém na semelhança com um protótipo. O que é um protótipo? É quando eu considero a fisionomia, a aparência, o modelo que eu uso para classificar aquilo, para me julgar aquilo. Por exemplo, se eu falo que um homem negro, de baixa escolaridade, pedreiro, com mais de 30 anos, agrediu a esposa, não vão ter dúvidas ou questionamentos por esse padrão ser disseminado para esse incidente. Sabe, você não vai ficar se perguntando, será que foi ele mesmo? Será que não tem outra opção? É bem provável que você aceite essa afirmação. Enquanto se eu falo, um homem branco, milionário, filho de famoso A, formado em curso B, agrediu a esposa. Tem gente que vai ficar se questionando, inclusive defendendo até descrente da informação. Vão ficar tipo... vão ter dificuldade de relacionar a pessoa com a violência. Tendo comentários, é bem comum vocês já terem escutado de, nossa, mas o rapaz tinha tudo, nossa, ele é tão bonito, tão inteligente, sabe, formado, por que ele faria algo assim?
que mostra justamente essa não atribuição por ele não parecer a representatividade que a gente tem. Então, recapitulando, esses processos mentais, processos cognitivos, junto de heurísticas, seus atalhos e tudo mais, os esquemas cognitivos, fazem com que a gente atribua que alguns comportamentos sejam comuns, inclusive a própria violência doméstica. Dependendo das informações, das características da vítima, a gente acredita que é normal ela estar nessa situação. E aí fortalece ainda mais a, a desvalorização da vítima, sabe? É tipo, mas todo mundo que eu conheço, quando tá num relacionamento abusivo, vai lá e termina. Vai lá e busca ajuda. Por que que essa pessoa não consegue fazer isso? Por que que essa pessoa não fez isso? Sabe? É falta de interesse. Ela não quer sair dessa situação, se não tinha feito algo e tudo mais. Por quê? Porque a gente vai indo ali pelas heurísticas, pelos nossos esquemas cognitivos e vai querendo opinar e julgar. Que, inclusive, essa é um, uma outra forma de esquemas cognitivos que a gente elabora sobre isso, né? Que é o viés ator-observador, que é o que a gente observa a situação de fora e quer opinar de uma determinada maneira, né? Enquanto se fosse a gente vivenciando aquilo, a gente teria um comportamento totalmente diferente. Tem algumas literaturas estrangeiras que usam o termo backseating, que faz uma referência a sentar atrás, sabe? Tipo, como se você estivesse numa plateia, você tá assistindo aquilo e para você é muito fácil opinar. É igual, um exemplo simples para contextualizar o que seria o viés ator-observador é quando a gente está assistindo uma partida de futebol. E aí um goleiro não defende um chute lá de um artilheiro, né? O primeiro pensamento que você fica é, nossa, que goleiro frangueiro, nossa, que mão de alface, como que não pegou uma bola dessa? Nossa, até eu pegava, sabe? Ou o contrário, o artilheiro vai chutar um pênalti lá e erra absurdo, assim, ó, nossa, você fica indignado. E você fala, nossa, como que não defendeu um chute desse? Tava fácil, tava entregue ali, não conseguiu. Enquanto será que se de fato fosse a gente naquela situação, a gente conseguiria fazer um gol, conseguiria defender um gol que seja, a gente teria capacidade, porte e tudo mais. Talvez você pense, nossa, se eu treinasse e tudo mais, aí é uma coisa. Mas agora, nesse exato momento que eu estou criticando e comentando, eu conseguiria? Provavelmente não, sabe? E acontece muito isso na violência doméstica, da gente julga, se fosse eu ali, resolvia na hora. Eu não ia passar por isso, eu não ia deixar chegar nisso. Eu não ia escolher uma pessoa que faz isso. Aí a gente já julga que, né, só tal pessoa faria isso pelo modelo nosso e que eu não relacionaria com esse modelo. Mas muitas vezes até a pessoa tá num relacionamento desse e não sabe. Ela não sofre violência física, ela não sofre violência sexual, mas ela sofre psicológica. Ela, não, não passa por isso não. Mas aí vai ver, toda vez que coloca determinada roupa, toda vez que quer fazer tal coisa, toda vez que comenta determinado assunto, até que seja elogiar, fazer ou pedir elogios, a outra pessoa recrimina, ignora, faz expressão meio assim, né? Ou então, por exemplo, odeio quando você faz isso, eu não gosto quando você usa isso. Mas fazer o quê, né? Você é assim, você não vai mudar. Você aprendeu com fulano, você repete isso daí sempre. E vai descredibilizando, vai tendo aquela invalidação. E aí, beleza, um exemplo simples, mas isso pode escalar. Isso pode ficar muito pior, isso pode ser uma violência psicológica velada ali em, não, não acho certo e tudo mais. Então, assim, tecnicamente falando, já é muito complexo só pela forma que a gente percebe as coisas e tenta compreendê-las a priori. Quem dirá anos e anos daquilo?
num ambiente que é totalmente privado, dentro da sua casa. Muitas vezes as pessoas não têm compreensão do que acontece, da escala que acontece, e uma narrativa seria suficiente, um pedido de ajuda seria suficiente para uma compreensão íntegra e total daquele ambiente, para uma ajuda real, sabe? Fica o questionamento. Um ponto que a gente precisa destacar é como a dependência financeira está diretamente ligada à violência doméstica. Um estudo baseado nos dados do PNAD, do IBGE, mostrou que, quanto maior for a dependência econômica da mulher em relação ao parceiro que ela tem, maior é a chance de ela sofrer algum tipo de violência. Isso mostra que a situação financeira não é apenas um detalhe. Ele tem um peso muito grande nesse tipo de realidade. Em muitos casos, o agressor ele se aproveita dessa dependência para manter o controle sobre a mulher, dificultando ainda mais que ela consiga sair desse ciclo. E mesmo quando ela percebe que ela está dentro de um relacionamento abusivo, ela pode ter medo de perder uma casa, que é o pouco que ela tem, mas pode ser uma casa, uma comida na mesa ou até o sustento dos filhos, porque a realidade é que o agressor, ele vai fazer de tudo para diminuir a mulher. Então, ele vai falar que ela não vai conseguir ter um trabalho, que ela não vai conseguir sustentar os filhos. Então, por medo e por insegurança nesse caso, ela pode preferir não denunciar por medo mesmo. Ou seja, é muito mais do que uma escolha individual. Existe toda uma estrutura social por trás que sustenta e alimenta esse tipo de violência. E diante de tudo isso, é fundamental que a gente entenda que a violência doméstica não acontece só por questões individuais. Ela é sustentada por uma estrutura social que muitas vezes ela isola, enfraquece e silencia as mulheres. E a dependência financeira é uma dessas amarras, que precisa ser enfrentada com seriedade e empatia. Falar sobre isso é o primeiro passo que a gente faz para poder quebrar o silêncio, mas também para ampliar a consciência coletiva, porque oferecer o apoio não é só ouvir, é também lutar por políticas que garantam a autonomia, acesso à informação e possibilidades reais de escolha. É você ser o protagonista, é você ir e lutar por causas, tanto para você quanto para os outros, que é um benefício popular, é um benefício da comunidade. Bom, acima de tudo, é lembrar que nenhuma mulher deveria precisar escolher entre ter segurança e sobrevivência, que a gente continue abrindo espaço para esse tipo de conversa com escuta, acolhimento e ação. Este episódio integra o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos, produzido como atividade da disciplina de Psicologia Social 1 da Unialfa, no primeiro semestre de 2025. O roteiro foi feito por cada um dos participantes do grupo e a narração também foi feita dessa mesma maneira. A edição foi feita pelo integrante Vander Rabelo. E na construção do conteúdo, nós utilizamos como base os materiais discutidos em sala de aula e também utilizamos de artigos como o de Ana Luísa Casa Santa e também de pesquisas como ENAD, Datafolha e também o caso da Kitty Genovese.